Olá, ticos e ticas del sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver alguns conteúdos, como o gerúndio, perífrase estar mais gerúndio, números cardinais e perífrase de futuro do verbo ir mais a preposição a mais o infinitivo, tá bom? A gente vai começar agora com o gerúndio, tá certo? Gerúndio numa forma nominal do verbo. A gente sabe que o verbo ele tem três formas nominais. É o gerúndio, o particípio e o infinitivo, tá bom? Tanto em português quanto em espanhol. E a gente vai ver agora esse gerúndio, que expressa uma ação contínua, tá? A ação está acontecendo, tá bom? Então, cantando, hablando, vivendo, amando. Então, são verbos que estão no gerúndio, tá bom? Algumas regrinhas para a gente colocar esse verbo no gerúndio. Quando o verbo for regular, aquele verbo que a gente, quando conjuga, não tem alteração. Nenhuma das pessoas sofre alteração. Ele é igual em todas as pessoas. Toda vez que o verbo for regular, que ele terminar com AR, eu coloquei aqui para vocês verem, quando ele terminar com AR, primeira conjugação, eu coloquei o verbo viajar. Viajando. Observe que no gerúndio o verbo termina com NDO, tá certo? Quando for primeira conjugação. AR. Viajando, hablar, hablando, cantar, cantando, amar, amando, bailar, bailando e entre outros. Quando o verbo for de segunda conjugação, ER, eu coloquei aqui para vocês o verbo aprender, tá? Aprender, eu coloco no gerúndio aprendendo. Então, eu coloco o iendo, tá certo? Todo verbo regular de segunda conjugação ER vai formar o gerúndio com iendo. Então, aprender, aprendendo. Beber, bebendo. Comer, comendo. Vender, vendendo. E por aí vai, tá bom? Quando o verbo for de terceira conjugação IR, eu tenho o verbo aqui salir. Então, eu também vou fazer o gerúndio com iendo. Então, salir, saliendo, partir, partindo, dividir, dividendo. Então, iendo é o gerúndio, tá certo? É a terminação do gerúndio para os verbos de segunda e de terceira conjugação, tá bom? No de primeira conjugação, NDO. Quando o verbo for irregular, eu tenho aqui o verbo decir, que é o verbo dizer em português. Então, eu vou formar o gerúndio dizendo. Eu troco o E pelo I, dizendo. Sentir, sentindo. Descer, dizendo. Eu mudo o E pelo I, tá? Quando o verbo for dormir, por exemplo, eu troco o O pelo U. Dormindo. Poder, podendo. O O pelo U. O verbo ler tem dois E. Eu vou formar o gerúndio com Y. Legendo. Ó, vocês conseguem visualizar. Legendo. Então, eu tenho ler e legendo eu coloco com Y. Tá certo? Esse conteúdo está no seu livro, na página 16. Que aí você pode dar uma olhada, né, e estudar. Tá bom? A gente vai ver agora perífrase estar mais gerúndio. Perífrase. O que é uma perífrase? É uma locução verbal. É quando eu tenho um verbo, né? Um verbo auxiliar, por exemplo, mais um outro verbo. Em espanhol, eu chamo de perífrase. Aí eu tenho o verbo estar, mais um gerúndio de um outro verbo. Então, estar, eu conjugo o verbo estar no presente do indicativo. Vai ficar yo estou, tu estás, ele ou ella ou usted está, nós outros ou nós outras estamos, vosotros ou vosotras estáis, e ellos, ellas ou ustedes estão, mais um gerúndio. Então, por exemplo, eu posso colocar lá, estou hablando, está cantando, estamos amando. Então, eu conjugo o verbo estar no presente e coloco o outro verbo, o verbo principal, no caso, no gerúndio. Eu coloquei até aqui para vocês visualizarem melhor. Eu coloquei aqui, eu estou cantando. Então, esse estou cantando é a perífrase
de estar mais gerúndio. Eu conjuguei o verbo estar no presente, na primeira pessoa do singular, e conjuguei o verbo e coloquei o verbo cantar no gerúndio. Aqui outro exemplo. Ele está vendendo um coche. Eu coloquei o verbo estar na terceira pessoa do singular, mais o verbo vender no gerúndio, vendendo, tá? Como é o verbo vender é a segunda conjugação, então, indo, que é a terminação dele, vendendo um coche. Então, está vendendo é a perífrase está mais gerúndio, tá bom? Do verbo vender. Aqui tem outro exemplo também. Nós outros estamos sentindo calor. Então, o verbo, a perífrase, estamos sentindo. Eu coloquei o verbo estar na primeira pessoa do plural, no presente do indicativo, e coloquei o gerúndio do verbo sentir, sentindo. Lembra que o muda para o i, sentindo calor, tá certo? Então, estamos sentindo é a perífrase está mais gerúndio. Uma outra regra. Quando for um verbo pronominal, tá? Duchar-se, lhe amar-se, vestir-se, é o verbo acompanhado de um pronome, tá? Lembra disso. Eu posso colocar esse pronome ou antes do verbo. Então, por exemplo, duchar-se. Eu quero que você faça a perífrase do verbo duchar-se. Então, como é que você vai colocar? Você pode colocar na primeira pessoa do singular. Então, Joe. Então, pro Joe eu vou usar o me. Lembra que eu coloquei, por exemplo, conjugando o verbo duchar-se. Eu conjugo o verbo duchar no presente do indicativo e coloco o pronome à frente dele. Então, me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os duchais, se ducham e os ducham. Então, aqui na primeira pessoa, eu vou usar o me. Me estou duchando, eu coloco o pronome me, mais a perífrase verbal. Se é a primeira pessoa, eu conjugo o verbo estar na primeira pessoa, estou, né, no presente, e o verbo duchar eu coloco no gerúndio. Então, me estou duchando. Ou você pode colocar depois, estou duchando-me. E aí, quando o verbo está no gerúndio, esse pronome, ele fica junto, ele forma uma mesma palavra, tá bom? Não separa como em português. Em espanhol, ele fica junto, duchando-me. Toda vez que for gerúndio, que um verbo pronominal tiver que ficar, você for colocar no gerúndio, você coloca o pronome junto. Então, ou você coloca me estou duchando ou estou duchando-me. Está correto das duas formas, tá bom? Esse conteúdo também está na página 16, tá certo? Lá do seu livro, ó, 16. E você vai responder também para mim a página 17. Uma forma de você estar praticando esse conteúdo, tá certo? Então, você dá mais uma olhadinha lá, estuda mais um pouquinho e responde a página 17, tá bom? A gente vai ver agora los numerales cardinales de 31 a 1000. A gente já viu, né, em outro momento, até o 30. E eu disse a você que do 21 ao 29, né, os alunos que foram meus no ano passado sabem disso, do 21 ao 29, a gente escreve junto, tá certo? É uma palavra só. A partir do 30, do 31, 32, a gente vai escrever separado, tá certo? Eu coloquei até aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, por exemplo, 31. Então, eu coloco 31 no. Então, eu separo a dezena da unidade com o Y. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, tá? 40. Aí vem 41, 42, 43, aí vem 50, 55, 57, 58, sempre com a dezena e unidade separada com Y, tá? Então, eu tenho 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Quando for uma centena e uma dezena, por exemplo, 110, por exemplo,
Em espanhol, eu vou colocar cento, um tracinho, e 10. Eu não separo com o Y, tá? Eu dou só um espaço, 110. Se for 253, eu vou colocar 200, tracinho, 53. Aí, entre o 50 e o 3, eu coloco o Y, porque lembre, eu coloco o Yzinho entre a dezena e a unidade, tá certo? Então, entre a centena e a dezena, não coloco o Y, eu apenas dou um espaço, tá bom? 110, 132. Entre o 30 e o 2, eu coloco o Y, como a gente viu agora, tá bom? Esse assunto tá na página do seu livro, na 24, que depois você pode olhar lá. Eu aconselho que você dê uma lida, leia em voz alta para você poder praticar o espanhol e escreva os números, que também você vai estar treinando a escrita dos números em espanhol, tá certo? Vamos repetir aqui, tá bom? Para a gente poder aperfeiçoar. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aí vem 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200. Observe bem como é que escreve, tá? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000, tá bom? Esse conteúdo, como eu te falei, tá na página 24. Você pode depois dar uma olhadinha lá, dar uma lida, tá certo? Leia em voz alta, como eu falei, que é bom para você praticar. E escreva os números, que assim você também vai estar treinando e praticando a escrita desses números. Também tem uma atividade, a questão 2, né, para você responder sobre esse conteúdo dos números, tá bom? Então, leia e aí você responde essa questão, tá certo? Na página 24, tá bom? A gente vai ver agora perífrase verbal de futuro, tá bom? Essa perífrase verbal de futuro do verbo ir, mais a preposição a, mais infinitivo, tá certo? Eu coloquei até aqui para vocês darem uma olhada. Como é que eu conjugo, como é que eu formo essa perífrase, né? Lembre que perífrase é a locução verbal, tá certo? Então, eu conjugo o verbo ir no futuro, que vai ficar yo voy, escreve com V, mas tem som de B, tá certo? Eu vou pronunciar com V, normal. Yo voy, tu vais, ele vá. Nós outros vamos, vós outros vais e eles vão, tá certo? Ó, de novo. Eu vou, tu vais, ele vá, nós outros vamos, vós outros vais e eles vão, tá certo? Eu conjuguei o verbo ir no futuro, tá certo? Mas eu coloco a preposição a mais um verbo no infinitivo. Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo. Por exemplo, o verbo trabalhar. Olha como é que vai ficar. Eu quero conjugar o verbo, quero formar a perífrase, né? Do verbo trabalhar na terceira pessoa do plural. Então, vai ficar elas vão a trabalhar, ó. Elas vão a trabalhar, tá certo? Então, eu conjuguei o verbo trabalhar, eu fiz a perífrase do verbo trabalhar, eu coloquei o verbo ir, né? No futuro, vão, porque eu estou me referindo à terceira pessoa do plural. Então, vão, coloquei a preposição a e o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele verbo na sua forma normal. AR, ER e R, tá? Então, elas vão a trabalhar. Aqui tem outro exemplo. Eu vou a ver uma película. Então, como foi que eu fiz? Eu coloquei o verbo ir na primeira pessoa do singular, vou. Então, eu vou, coloquei a preposição a, mais o verbo ver, né? No infinitivo, fica normal, fica igual. Vou a ver uma película. Então, eu vou ver um filme,
tá certo? Traduzindo para o português. Então, para formar a perífrase, é desse jeito. Você conjuga o verbo ir, mais uma vez, no futuro, tá certo? Tem até uma atividade no livro, tá? Esse assunto está na página 25, tá certo? Para você completar lá, você vai completar essa tabela dessa forma que eu fiz. Eu vou, tu vais, ele vá, nós outros vamos, vós outros vais, e eles vão, com N no final, tá certo? E aí, mais a preposição a e mais um verbo no infinitivo, tá certo? Então, digamos que eu tenha lá o verbo comer. E eu quero formar essa perífrase na primeira pessoa do plural, nos outros. Então, como é que vai ficar? Eu conjugo o verbo ir na primeira pessoa do plural, que é vamos. Então, vão nos outros, vamos, preposição a, mais o verbo comer. Então, nós outros vamos a comer em um restaurante, por exemplo, tá? Então, vamos a comer é a perífrase verbal do verbo comer, tá certo? É a perífrase de futuro do verbo comer. Eu coloco o verbo ir no futuro, vamos, porque eu estou me referindo nos outros, coloco a preposição a e coloco o verbo comer, tá certo? Que já está no infinitivo e aí é só você repetir. Então, vamos a comer, vão a trabalhar, tá certo? Vamos a trabalhar, tá? Trabalhar em espanhol. Vou a ver. Então, o verbo ver, qual é a perífrase de futuro do verbo ver na primeira pessoa do singular? Vou a ver. Eu conjuguei o verbo ir no futuro, vou na primeira pessoa do singular, preposição a e o verbo ver no infinitivo, que é só repetir, tá bom? Foi a ver, tá? Então, essa é a perífrase verbal de futuro do verbo ir, mais a preposição a, mais um verbo no infinitivo, tá bom? Que é o AR, ER ou IR, tá? Esse conteúdo, como eu disse a vocês, está na página 25. Tem aqui essa tabelinha, é só você completar, conjugando o verbo ir no futuro, como eu disse, ó. Eu boi, tu vais, ele vá, nós outros vamos, vós outros vais e eles vão, tá certo? Vocês podem completar aí essa tabela e responder a atividade que está na página 25 e a 26, tá certo? Relacionada a esse conteúdo, tá bom? Então, respondam direitinho, estudem e respondam a atividade. Qualquer dúvida, me pergunta no canal, tá certo? Vai lá no canal e coloca a sua dúvida que eu vou responder para você, tá bom? Fica com Deus, estudem e um abraço.